Deputado, você disse que teve um avanço no acordo em relação ao PLP que a Marusa está relatando? Não diria que é um avanço no acordo. Isso vem sendo construído desde que nós fizemos aquela Semana do Agro, né? Tentamos votar naquela época, não foi possível, discordâncias dentro do governo, agora essas coisas estão avançando, a Marussa está tocando isso pessoalmente. Ao que me parece, há sim uma concordância com o texto atual para ir a plenário amanhã. Estamos esperando se vem alguma devolutiva do governo, mais alguma mudança, mas a princípio está tudo encaminhado. Pode ter alguma mudança para garantir o diferencial competitivo? Que o texto obriga que tenha, né? Mas o mecanismo não está explícito ali. Pode ter esse mecanismo? Aí é a margem de negociação, né? A gente vai tentar de um lado, eles vão tentar do outro, vamos ver se a gente consegue chegar num consenso. Presidente, teve hoje uma reunião da bancada com o ministro Zé de Paula, no gabinete dele, primeiro encontro lá da bancada lá. O que foi tratado, que sinais que ele deu sobre plano safra e sobre dívidas? Vamos lá. Primeira reunião da tal da construção de pontes com o Ministério da Agricultura. Uma reunião longa com muitos assuntos. Falamos das questões financeiras, tanto endividamento como plano safra e seguro. Falamos também sobre alguns pontos que a gente precisa de um posicionamento forte, firme, do Ministério da Agricultura, como o caso da lista lá do Conabio, a questão das regulamentações, tanto de bioinsumos, defensivos e autocontrole, que ainda faltam algumas regulamentações. Falamos bastante sobre a questão da União Europeia, de carne. Falamos sobre aquela questão de morango, né, daqueles critérios novos de classificação de morangos, que estava dando problema. Falamos sobre dumping, leite, Argentina, Uruguai, posicionamento firme também do Ministério. Então, são vários pontos tainha, aí que falamos de tainha, falamos de pescado. Tá grave a situação em Santa Catarina. Pois é, e vai chegar no Paraná também, né? Meu estado tem bastante produção de tainha também, o pessoal está bem preocupado, falamos sobre isso também. Começando por esse ponto, o ministro Zé de Paula era ministro da Pesca, né? Então ele sabe bem do assunto e entende bem do assunto. Não pode uma decisão do Ministério Público local tomar uma decisão que impede uma atividade centenária, super tradicional, né? O arrasto da tainha na praia, que é algo que ocorre desde que o mundo é mundo e sempre houve e nunca evitou a existência da espécie por causa disso. É uma preocupação nos mesmos moldes da preocupação da tal da lista de espécies exóticas invasoras e proibição de proliferação das espécies que tiverem nessa lista. Nosso posicionamento é muito claro, nós aprovamos o 5900, que é o projeto que trata especificamente, da minha autoria, inclusive, o Pezente que relatou. Inclusive o deputado Pezente que levantou o tema da tainha na reunião hoje, por ser, claro, lá de Santa Catarina. Essa questão do 5900 que nós aprovamos já na Câmara, que trata do Ministério da Agricultura ser consultado e ter a palavra final quanto às atividades econômicas do agro. Não dá para uma lista de uma série de burocratas ali que não entendem absolutamente nada do setor produtivo querer proibir produção de madeira para papel, produção de gado, produção de braquiária, de pasto, frutas e, claro, que também a questão dos pescados. Então, é um compromisso claro e forte do ministro em relação a esse posicionamento. Quando nós tratamos também da questão das regulamentações, uma crítica do ministro, um pedido do ministro de ajuda, que existe uma certa morosidade por parte da análise técnica da Casa Civil em cada um dos ofícios e dos decretos que são enviados, os textos, né, as minutas que são enviadas para a Casa Civil para análise, para publicação. Isso está demorando muito. Nós já pedimos e vamos fazer uma reunião da bancada lá na Casa Civil para tentar dar celeridade nesses processos, né? Nós estamos falando aí da regulamentação do autocontrole, lá se vão 4 anos mais até. Então é uma preocupação que lá na base, isso lá na ponta, isso afeta e afeta bastante. Sobre as questões de defensivos agrícolas, uma preocupação grande, além da lista de banimento de 34 moléculas, mais 42 que apareceram depois, a questão do Ministério Público Federal em relação ao glifosato. Não existe produção agrícola no Brasil sem glifosato, precisa desse produto, não tem como produzir nos métodos e na maneira como a gente produz hoje sem isso. Precisa haver um posicionamento firme e forte do Ministério da Agricultura nessas questões, e o que a gente bateu muito na tecla o tempo todo, que era a minha grande crítica ao ministro anterior, e falei novamente hoje ao ministro Zé de Paula, que a gente não precisa do governo dentro do agro, a gente precisa do agro dentro do governo, e esse é o papel do Ministério da Agricultura. A gente precisa que tenha um ministério com força o suficiente para fazer valer a voz do produtor rural e desse setor da economia que é tão importante dentro das negociações
do governo. Inclusive, a reunião encerrou por volta das 11 horas, porque ele foi correndo a uma reunião do setor também, com o pessoal do etanol, lá na Presidência da República, para tratar das questões de mistura de etanol e avanços para o setor. Então, assim, a gente precisa que o Ministério da Agricultura tenha efetivamente o protagonismo necessário que merece ter o setor, né? Quando nós tratamos das questões fiscais e das questões financeiras do setor, pedimos que o ministro apoie fortemente os nossos posicionamentos em relação ao endividamento. A gente sabe que há uma discordância em boa parte do texto em relação do governo, em relação às fontes dos recursos. O ministro Dario acabou de dar uma entrevista cedo falando sobre esses recursos, que não tem esse montante, é um número que a gente não sabe de onde ele chegou, naquele montante de 800 bilhões, mas a gente tem apontado todas as fontes e dito de onde pode ser esse recurso, e em paralelo a isso, contaminação total do assunto Plano Safra. Não podemos misturar as coisas. Plano Safra é uma coisa e endividamento produtor é outra. A gente precisa que o produtor tenha solucionado e saneado o endividamento para poder acessar o Plano Safra. Não que uma coisa tem que sair recurso para outra. Então, deixando muito claro para o ministro que a gente espera que o Ministério se imponha nessa discussão, como a gente já tem falado para outros entes do governo, que a gente precisa que o Ministério, que o Plano Safra seja condizente com o tamanho da nossa produção. O que ele pode adiantar do Plano Safra para nós, não adiantou números claros, tá? Falou que tinha recebido uma devolutiva dos bancos quanto à demanda de equalização na última semana e que estavam trabalhando nesses números. O secretário de Política Agrícola não estava na reunião, quem estava era o Wilson Vaz, que é responsável aí por essa elaboração, e que ficará algo em torno acima do que foi o Safra 25-26 e tentando chegar próximo do número apresentado pela CNA e pela OCB e pela nossa bancada, pelo IPA, que era em torno de 600, né? 580, 560, 670, né? Que não vão chegar nesse 670, acho improvável chegar nesse valor, mas tentar chegar próximo disso, acima do que foi essa última. Perguntei claramente quanto seria o volume de equalização, não me responderam. Perguntamos quanto às exigibilidades querem manter mais ou menos no que foi no última safra. E sobre seguro, a mesma história de sempre, que nós aprovamos o projeto na Câmara e que agora ele precisa passar por mais uma votação no Senado para poder fazer um seguro condizente com o volume. Vamos correr, eles pretendem 1º de julho fazer esse lançamento. Vamos ver se a gente espera acontecer mesmo e que venha um montante razoável aí para a produção. Sobre as dívidas rurais, também tinha um problema apontado pelo setor bancário. É possível vencer essa resistência? Tem algum meio termo de se negociar? É questão de resistência. Banco não paga a dívida de ninguém, né? Banco cobra a dívida. Então a gente precisa garantir que o produtor também consiga ter uma renegociação decente e justa. Não é o caso da gente ceder aos bancos, mas a gente tentar chegar ao meio termo para que a gente consiga cumprir o objetivo básico, que é tirar o produtor da dívida, que ele tenha um alento. Dentro dessa conta, a gente está trabalhando com aqueles 13 anos, né? Os 10 anos de parcelamento com 3 anos de carência. A gente espera pelo menos 3 anos de carência, né? Podendo ser mais, inclusive, para casos específicos. A gente espera que os bancos compreendam isso e a gente consiga chegar dentro das linhas que foram elaboradas no projeto. 3,5, 5,5 e 7,5. O principal ponto pedido pelos bancos é a exclusão, que o projeto ficasse restrito às dívidas bancárias, não incluísse dívidas tem como fazer privadas. Isso foi equacionado? Não tem como fazer isso. A dívida do produtor hoje não é bancária só. A gente tem a dívida bancária, mas tem a dívida com o fornecedor, tem a dívida com a cooperativa, tem a dívida com a cerealista, com a trader. Então, com o fornecedor de insumos, não tem como a gente deixar isso só na dívida bancária, isso não resolve o problema do produtor. Presidente, o governo anunciou a ampliação do Move Brasil, programa para aquisição de maquinários agrícolas. Eu gostaria de saber qual a avaliação da FPA sobre essa medida realmente vai ter impacto para os produtores rurais. O presidente Alckmin tinha anunciado isso na Show Rural, né? Lá em Ribeirão Preto. Foi onde começou essa discussão. Ontem, lá na Bahia, apresentou um pouco melhor as linhas, quais seriam e tal. A gente precisa entender, o setor de maquinário está bem prejudicado com a crise atual. Com essa taxa de juros, há uma incapacidade total de endividamento.
investimento do produtor, e isso gera, obviamente, um pé no freio claro na hora da compra de maquinário. Se eu não me engano, os números divulgados pela ABIMAQ do show rural foi 24% de queda, algo nesse sentido. Então é bem impactante isso. Se for uma linha que seja fácil de ser acessada, pelo que eu vejo do BNDES, se for uma linha fácil de ser acessada com um juro negativo, a gente consegue ter alguma coisa positiva. O problema é que quando se coloca juro muito próximo da taxa Selic atual, com o spread, com o custo da operação, acaba ficando mais com juro positivo, né? Então, a gente precisa que seja algo que efetivamente tenha algum tipo de atratividade para o produtor investir. Presidente, nos últimos dias interlocutores do governo falaram que vão articular uma ofensiva contra as pautas aprovadas pela FPA na Semana do Agro. A FPA tem um receio que essa ofensiva do governo possa impactar nas votações no Senado e também na questão do endividamento rural? Veja, isso é uma bravata, né? São posicionamentos que têm tentado plantar na mídia aí na última semana, no final de semana. Não condizem com a realidade. Ao mesmo tempo que nós aprovamos Profert, aprovamos Seguro e aprovamos outras pautas importantes do setor, a gente também está articulando o 114, que ajuda o governo, né, principalmente na questão da diminuição de custos de combustíveis. Nós estamos trabalhando com outras pautas e todas as demonstrações que a gente podia dar para ajudar o Brasil a sair de uma crise financeira absurda que nós estamos vivendo, nós demos e colocamos os votos para isso. Então não adianta vir com esse tom de ameaça e com esse tipo de conversa. O que nós temos hoje é um Estado completamente endividado, um país que está completamente quebrado por irresponsabilidade política e fiscal do governo, que tem usado isso para ter capital político, eleitoral, nas eleições que se aproximam. Taxa Selic que não baixa, isso gera uma incapacidade de investimento enorme, juro alto, custo do Estado cada dia maior, e isso é tudo responsabilidade dessa macroeconomia falha. Então, hoje o próprio BTG divulgou os números, vocês viram, um número de crescimento de acho que 2,5%, 3,5% de inflação, depois tem que confirmar isso, mas de que não vai ter queda de juro tão próximo. Então, isso é responsabilidade do governo, única e simplesmente. Não adianta ficar atacando os outros, arrumando culpado, que a gente precisa resolver os problemas de quem efetivamente carrega a nossa economia nas costas. Não é muito fácil ficar falando para fora com programas simplesmente eleitoreiros, como fez na semana passada, de linhas de crédito para setor A, setor B, setor C, quando não resolve o grande problema que carrega a economia, que é o endividamento do produtor. Presidente, se estiver com o ministro da Agricultura mais cedo, pudesse relatar um pouco como foi essa reunião? Chegou tarde, já fiz. Já falou? Tá. Tô brincando. Não, falei, foi bem. Não, até nessa que você está falando. Não, foi bem. O ministro André de Paula tem um perfil diferente, ele ouve muito mais do que fala, né? Então, a gente colocou as pautas, conversamos ponto a ponto, tratamos muito das questões de sanidade animal e o secretário Goulart entrou direto lá de Bruxelas, um link com a gente na reunião. Isso foi o que mais demandou tempo na reunião. Nas questões financeiras, nós acabamos falando mais sobre o endividamento e plano safra, para que uma coisa não contamine a outra, que a gente precisa de fato das duas coisas, elas têm que ser calculadas separadamente, não existe uma coisa misturar com a outra, né? Não adianta a gente ter um plano safra bom se o produtor endividado sem garantia não conseguir acessar, então uma coisa não resolve a outra. E tratamos também de outras questões mais técnicas, mais burocráticas ali do Ministério, mas foi uma conversa boa, uma conversa amistosa com encaminhamentos futuros, vamos ver se as coisas caminham. Sobre seguro, ele falou alguma coisa específica? Esperando a votação do Senado. Fizemos nossa parte na Câmara, estamos esperando a votação no Senado. O projeto que saiu da Câmara foi em concordância com o Ministério do Planejamento, a gente conversou bastante antes disso, então espero que não haja nenhum tipo de mudança no Senado importante em relação a isso. Mas sobre os recursos esse ano ele falou alguma coisa? Não falou nem sobre isso, nem sobre equalização. Não apresentou os números. Sobre o Super El Niño, se o Super El Niño vier prometendo que está cumprir o que está prometendo, o trem vai ser feio, né? Pois é, eu não sou meteorologista, mas os números que são apresentados, os dados que apresentam aí na mídia são de que vem algo muito ruim por aí. Aí a preocupação da gente dar celeridade nessa questão do endividamento para que o produtor esteja em condições de enfrentar esse problema, porque senão a gente está falando de um aumento exponencial do endividamento para a próxima safra e é uma bola de neve, esse problema só vai crescendo.